Sejam bem-vindos a mais um vídeo de A Filosofia para Ti. Hoje irei falar sobre o argumento cosmológico de São Tomás de Aquino, que foi um filósofo medieval que nasceu em Itália e viveu entre 1225 e 1274, tendo sido canonizado em 1323. O argumento cosmológico de São Tomás de Aquino é também chamado do argumento da causa primeira, pois procura demonstrar que é necessário concluir que existe uma primeira causa que deu origem a tudo o que existe. Pretende também demonstrar que todos os acontecimentos estão sujeitos a uma cadeia causal, isto é, uma relação de causa e efeito. Trata-se, portanto, de um argumento a posteriori, pois parte da observação de que os fenómenos que ocorrem em nosso redor têm todos eles causas específicas, o que sugere que tudo o que acontece tem uma causa, sendo, portanto, efeito de acontecimentos anteriores. As causas e os efeitos formam longas sequências de acontecimentos que se estendem até ao passado remoto. A formação do planeta Terra, por exemplo, tem como causa anterior a formação do Sistema Solar. Já o Sistema Solar terá como origem remota a formação da Via Láctea. E, indo mais atrás, a formação das galáxias terá origem naquilo que nós conhecemos como sendo Big Bang. Quanto a este, não sabemos bem qual foi a causa, mas se seguirmos a linha de raciocínio de que tudo tem uma causa, então o Big Bang ou a origem do universo não terá também de ter uma causa? O argumento cosmológico de São Tomás de Aquino pode ser apresentado conforme o que está aqui indicado. Temos assim, primeira premissa, existem coisas no mundo. Segunda premissa, tudo o que existe tem uma causa. Terceira premissa, se as coisas que existem foram causadas por alguma coisa, então ou há uma cadeia causal que regride infinitamente na direção do passado, ou há apenas uma primeira causa que originou essa cadeia causal. Quarta premissa, não é plausível pensar que a cadeia causal regride infinitamente em direção ao passado. Logo, há uma primeira causa que é a origem de tudo o que existe, e essa primeira causa é Deus. O argumento cosmológico tem como premissas a constatação de que existem coisas no universo, existe no fundo a realidade tal como nós a conhecemos. Essa realidade está sujeita a uma causalidade, portanto, tudo o que existe tem uma causa, e depois aquilo que se verifica é que na terceira premissa é apresentada aqui um dilema, digamos assim, ou esta cadeia causal irá regredir infinitamente na direção do passado, ou essa regressão irá terminar com uma primeira causa, que seria a causa de tudo aquilo que existe, ou seja, a causa que teria originado esta cadeia causal. Depois, na quarta premissa, São Tomás de Aquino vem rejeitar a ideia de que existe esta regressão ao infinito na cadeia causal e, portanto, concluindo que terá de haver uma causa para tudo o que existe e essa primeira causa é Deus. Vamos analisar mais pormenorizadamente então o argumento. Na segunda premissa, as coisas que existem no mundo têm uma causa. O que é que isto significa? Significa que as coisas não puderam ser causadas por si mesmas ou não se causaram a si próprias. Portanto, tudo o que existe tem uma causa, mas as coisas não se causaram a si mesmas. Na terceira premissa, tal como já tinha referido, elencam-se duas possibilidades que podem explicar o que poderá causar as coisas que existem no mundo. Ou a cadeia causal regride infinitamente, caindo numa regressão ao infinito, ou existe uma primeira causa. Já na quarta premissa, se a regressão das causas fosse infinita, então não haveria um início na cadeia causal. E é por isso que São Tomás de Aquino rejeita que seja viável esta regressão ao infinito. Porquê? Porque se houvesse esta regressão ao infinito, sempre, eternamente, numa regressão ao infinito da cadeia causal, nunca iríamos encontrar uma primeira causa que tinha desencadeado essa mesma cadeia causal e, portanto, a cadeia causal deixaria simplesmente de existir porque não haveria um início da própria cadeia. A conclusão é que
tudo o que existe vai ter origem numa primeira causa, e São Tomás de Aquino conclui que essa causa é Deus. Ora, Deus é considerado como o Deus teísta, com todas as características pertencentes a um Deus teísta, como, por exemplo, a omnipotência, a omnisciência, a omnipresença, sumamente bondoso, etc. E este Deus, sendo sumamente perfeito, não poderá ser comparável às outras coisas que existem no mundo. Logo, Deus, por ser perfeito, será uma causa incausada. E o que significa causa incausada? Significa que é a causa de tudo o que existe e dele próprio, não tendo sido causado por nenhuma causa anterior. Obviamente que, relativamente ao argumento cosmológico, serão apresentadas objeções. Vejamos algumas delas. Uma das objeções pode ser apresentada à premissa, que é a terceira premissa, que apresenta um dilema, ou seja, São Tomás de Aquino, como já referi, indica que ou esta cadeia causal regride infinitamente na direção do passado, ou haverá uma primeira causa que originou essa cadeia causal. As objeções a esta premissa é que consideram que esta premissa representa um falso dilema, ou seja, esta premissa apresenta apenas duas alternativas, quando poderíamos pensar em mais possibilidades relevantes. Quais, por exemplo, poderíamos pensar que poderiam haver várias cadeias causais, ou que não será assim tão difícil de imaginar que sempre tenha existido uma cadeia causal sem ter tido necessariamente uma primeira causa. Outra objeção que pode ser apresentada ao argumento cosmológico é que, quando São Tomás de Aquino diz que não é plausível pensar que a cadeia causal regride infinitamente na direção do passado, isto é referido na premissa 4, pode então haver aqui, como já tinha dito, uma cadeia causal infinita. Na conclusão, quando São Tomás de Aquino defende que há uma primeira causa que é a origem de tudo o que existe e essa primeira causa é Deus, podemos apresentar a objeção de que não há nada na conclusão do argumento que indique que a primeira causa seja o Deus teísta. Até poderíamos imaginar que a primeira causa do universo seria Deus, mas não há nada que indique que tenha as qualidades do Deus teísta. Por outro lado, também não há nada no argumento que nos leve a concluir que existe apenas um Deus, poderiam haver vários deuses. Obrigada pela vossa atenção e até uma próxima.